Então agora a gente vai falar de problemas futuros que vão acontecer nessas famílias disfuncionais. Como você observou, né, até agora, a família disfuncionais, ela causa vários transtornos, várias dificuldades nas crianças que nascem numa família onde os pais são imaturos. E ela vai ter que identificar, quando ela está entrando na adolescência, que aqueles problemas não são seus, aqueles problemas foram criados pela disfuncionalidade dos pais. Mas como? Se elas não têm maturidade para entender isso, elas não têm como perceber que aquelas questões não são delas, e elas acabam achando que aquelas questões são delas. Por isso, mais do que identificar um problema no ambiente familiar, é importante buscar ajuda terapêutica para que esses problemas não atinjam as crianças no futuro. Há casos de crianças que foram criadas em ambientes disfuncionais e que se tornaram indivíduos com elevada autoestima, seguros de si, mas isso graças à característica de algumas pessoas que são resilientes. A resiliência não nasce com a pessoa, mas tem pessoas que têm dentro dela aquela mola no pé, que ela passa por várias questões dentro dela quando ela era criança, quando ela era adolescente, mas ela consegue superar tudo porque elas têm a característica da resiliência. Mas a gente não sabe quem são as crianças, que características são essas de crianças que se tornam resilientes e que transformam um limão numa mousse. Então, mas a base sempre é que ela construiu, à medida que ela foi desenvolvendo a resiliência dentro dela. A resiliência é aquela mola que faz você saltar nos problemas, é aquele bambu que faz você envergar no vento, mas não quebrar. Cada indivíduo tem seu sistema familiar, pois nascemos da relação do nosso pai e da nossa mãe, e a gente herda todas essas disfunções do pai e da mãe. Por mais que você ache que a família de origem dos seus pais não afetam você, afetam, porque seus pais, eles carregam as famílias de origem deles dentro do psiquismo dele. E através do olhar sistêmico, eu já dei para vocês, eu acho que foi na live de março, eu já dei para vocês as triangulações, já expliquei quais são as características da terapia do sistema familiar. E a família, como olhar sistêmico, ela é vista como um campo de força que liga os membros entre si. Ligam às vezes colidindo, brigas eternas, ou colisões, brigas eternas, ou com conexões. Então, nós temos que tentar olhar para dentro de cada família para ver o que está acontecendo de verdade. E a família é onde cada ser humano evolui, porque nós não herdamos só o material genético. Inclusive a gente vai ter uma aula de epigenética no dia 2 de junho com a doutora Leila, onde nós vamos falar desse paradigma, esse novo paradigma do projeto Genoma Humano, que foi um grande fiasco, onde acreditava-se que ia descobrir que os seres humanos eram aqueles que tinham mais proteínas, e chegar à conclusão que o arroz tem mais proteínas que os seres humanos. Então, com isso, descobriu-se várias outras ciências. E entre essas ciências, descobriu-se a epigenética, aquilo que está acima da marca da genética. Resumindo o que é epigenética, você expressar ou não aquela marca que veio no seu gene, no seu DNA. E o estudo se baseou em genes idênticos que têm o mesmo gene, que têm o mesmo carga genética. Por que que uns expressam de uma forma e outros expressam de outras? Então tem a ver com a alimentação, tem a ver com o modo de vida, tem a ver com a terapia, porque a terapia muda as conexões neurais. Então vocês deviam fazer essa aula do dia 2 de junho, vai ser junho e agosto, 2 aulas, está lá no site institutocassiarodrigues.com para você ter acesso. Você que é membro exclusivo do canal de YouTube, você tem 10% de desconto nessas aulas para você fazer. Inclusive a aula de complexo de Édipo feminino, que vai ser agora no dia 26 de maio também, você tem 10% de desconto, você que é membro do canal de YouTube.
E através desse olhar sistêmico, a família é aquela que vai fazer os seres humanos evoluírem ou não. Porque o material genético, ele vai trazer um 30%, ele vai trazer um máximo 30%, mas ele não traz 100%. Então você não é Gabriela, que você nasceu com aquela marca genética, você vai viver assim e vai morrer assim. Então esse evento Gabriela já caiu por terra com o projeto Genoma Humano, que foi a descoberta da epigenética aqui da neurociência. A neurociência, ela está cada vez mais, tanto que a neurociência é considerada a quarta ferida narcísica, é considerada a quarta ferida narcísica, e ela mostra que nós temos muito mais a evoluir no sistema nervoso, no nosso cérebro, do que vocês possam imaginar. Sistema nervoso, o maior órgão do sistema nervoso é o cérebro, então neurociência é o estudo do sistema nervoso atrelado a todas as outras ciências. Tem um livro do Pouzak, que ele é economista, inclusive é neurociência aplicada à economia. E nela, na família, cada um, desde que nasceu, ocupa um lugar especial, mas porque herdamos as memórias, não porque herdamos a genética. Então a gente traz muito mais as memórias no inconsciente passado das gerações, porque o inconsciente nosso não é o inconsciente coletivo que o Jung falou, mas o nosso inconsciente, ele traz as marcas, igual Freud falou, quando deita numa cama. Quando um casal, ele está deitado na cama, do lado da esposa tem 7 pessoas, do lado do esposo tem 7. Então deitam 14 pessoas na cama e não só 2. Porque você traz os avós, os bisavós e os pais de cada um. E com isso é passado toda a herança emocional. E todos os membros, eles estão ligados através dessa história familiar, que é passado de geração a geração. Então herdamos pelos pais os padrões de comportamento que vêm pelo inconsciente. Então o que seria um trauma? O que é um trauma? Trauma, agora eu estou no slide 65. Trauma, a partir da vivência de uma experiência dolorosa, forma-se no indivíduo que podemos chamar de memórias traumáticas.